A visita de Vladimir Zelensky à África do Sul em 24 de abril de 2025 representa um dos momentos mais profundos e complexos movimentos diplomáticos dos últimos anos, capaz de balançar alianças consolidadas e alterar o delicado equilíbrio de poder global. Quando o presidente ucraniano pisou em Pretória, ele não trouxe apenas a esperança de um cessar-fogo ou a urgência humanitária do retorno de crianças sequestradas, mas também um poderoso sinal político. A Rússia, grande protagonista e membro fundador do BRICS, não aceitou sem protestos essa reaproximação entre a Ucrânia e a maior economia do continente africano. Moscou, que nas últimas décadas investiu pesadamente em parcerias militares e energéticas com Pretória, agora enxerga seu soft power na África do Sul ameaçada por um movimento diplomático que expande o apoio humanitário e político a Kiev para além dos tradicionais aliados ocidentais. A África do Sul, desde que se juntou ao BRICS em 2010, tem se comportado como ponte entre o Sul global e os grandes emergentes, equilibrando interesses econômicos com discursos de defesa da soberania nacional e do multipartidarismo. Mas, ao abrir as portas de sua presidência rotativa do G20 para Zelensky, Cyril Ramaphosa deixou claro que Pretória não se limita a um alinhamento automático com Brasil, Rússia, Índia e China. Sua vocação mediadora e seu compromisso com princípios humanitários podem sim colocá-lo em rota de colisão com Moscou. A reação russa não tardou. Discursos oficiais passaram a acusar a África do Sul de interferência nos assuntos da nação soberana, sugerindo que contratos de fornecimento de equipamentos militares e acordos de cooperação energética poderiam ser revisados ou até mesmo suspensos. Essa retaliação velada, que inclui possível imposição de barreiras comerciais à exportação sul-africana e a ameaça de sanções secundárias, busca não apenas punir Pretória, mas também dissuadir outros membros do BRICS de seguirem o mesmo caminho. Para Kiev, contudo, o apoio de Pretória tem um valor inestimável. Primeiro, porque confere legitimidade global à sua campanha por sanções mais rígidas contra a Rússia e facilita a inclusão do tema ucraniano em fóruns onde o peso africano faz diferença, como a Assembleia Geral da ONU ou o Conselho de Segurança, mesmo sabendo que o veto russo permanece em vigor. Segundo, porque sinaliza a dezenas de governos do Sul global que existe espaço para se posicionar, não apenas por interesses econômicos imediatos, mas também por valores democráticos e direitos humanos. O efeito contágio pode ser duplo. Se, por um lado, alguns países recearem represálias e se manterem neutros, por outro, poderão se inspirar na postura sul-africana e prestigiar uma agenda de paz que vai além da geopolítica tradicional. Em Moscou, analistas já debatem o alcance dessa ruptura. A coesão interna dos BRICS sempre foi frágil, sustentada por interesses econômicos completamente e um discurso anti-hegemonia voltado ao Ocidente. O gesto de Ramaphosa, no entanto, expõe uma fissura inédita. A tensão entre o compromisso com a solidariedade do bloco e a autonomia diplomática de cada membro. Se a África do Sul, país fundador, pode apoiar publicamente a Ucrânia, por que a Índia ou China não também questionaram um silêncio ou abertamente a posição russa? Essa dúvida mina a confiança que Moscou tentou cultivar junto aos seus parceiros emergentes, colocando em risco futuras iniciativas conjuntas, desde planos de infraestrutura até programas de cooperação científica. O potencial de desestabilização atinge ainda mais longe quando se considera o impacto econômico. A África do Sul é hoje a principal porta de entrada de investimento estrangeiro em toda a África e um hub de
logística para todo o continente. Se a Rússia optar por endurecer relações comerciais, impondo tarifas ou bloqueando suprimentos de gás e petróleo que servem à indústria sul-africana, os efeitos podem ser sentidos em setores como mineração, automobilismo e químico. Essa pressão econômica serviria de alerta a outros membros do Sul a alinhar-se com a Ucrânia. Tem um custo real que vai além dos discursos e afeta diretamente empregos e arrecadação de impostos em casa. Ao mesmo tempo, o episódio reacende o debate sobre a governança global e a necessidade de reformas em instituições como o FMI, o Banco Mundial e a própria ONU. A visita de Zelensky à Pretória revela que, para muitos países emergentes, as antigas estruturas multilaterais já não correspondem as demandas de representatividade e justiça. Ao desafiar diretamente um membro fundador do BRICS, a Ucrânia, com o aval da África do Sul, lança um questionamento crucial. Até que ponto blocos formados para contrabalançar a ordem ocidental podem perpetuar práticas de poder e silêncio diante de violações dos direitos humanos? Em última análise, a aproximação entre Kiev e Pretória simboliza um momento de inflexão na geopolítica contemporânea. A Rússia, acostumada a projetar força e influência em todos os continentes, agora vê seu prestígio africano abalar-se diante de uma coalizão humanitária que avança por canais inesperados. Para a África do Sul, a escolha entre manter laços estreitos com Moscou e defender uma agenda de valores universais apresenta riscos e oportunidades. E para os BRICS, essa cisão interna pode ser o catalisador de uma redefinição de propósito, obrigando seus membros a reavaliarem o equilíbrio entre interesses econômicos, solidariedade política e responsabilidade ética. No tabuleiro global, as peças estão se movendo de forma mais fluida do que nunca, e a simples visita de Zelensky à Pretória pode muito bem ser lembrada como ponto de virada que redistribui as cartas do poder no século XXI. Zelensky está em Pretória neste momento e a geopolítica mundial está balançada. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, tem como objetivo fazer com que o mundo esteja em paz, quer mediar a reconciliação entre a Rússia e a Ucrânia. Meu Deus, que virada geopolítica, ninguém esperava, eu particularmente não esperava, nem tinha informações dessa visita, até receber esta informação de um veículo internacional. Mas neste momento o que nós sabemos é que Zelensky está em Pretória, chegou hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025. É um dia muito especial, muito, digamos de certa forma, é uma situação que ninguém esperava, porque o BRICS foi criado, na verdade, para se opor ao Ocidente, para se opor aos interesses ocidentais e etc. E essa proximidade entre Zelensky e Cyril Ramaphosa é algo que, de certa forma, acho que surpreendeu a todo mundo, principalmente a Rússia. Acho que a Rússia não esperava. E, de certa forma, a Rússia se sente, podemos dizer, ameaçada. Nós vimos muito bem na reportagem anterior que eu deixei aqui, que a Rússia se sente ameaçada e, de certa forma, se sente traída, porque a África do Sul é um dos membros fundadores dos BRICS. E uma outra coisa que se levanta muito é: será que a associação dos BRICS, será que é tão sólida essa associação? Será que esses países são tão unidos de forma diplomática? Porque parece que aqui o que está envolvido são interesses econômicos, porque nós também não podemos negar que a África do Sul também está interessado. Muitos países estão interessados nesse momento nos recursos das terras raras da Ucrânia, que é algo que todo mundo quer abocanhar, principalmente os Estados Unidos e a Rússia, que querem dividir esses recursos e, de certa forma, trazer a paz para a Ucrânia, porque nós sabemos muito bem quais são os interesses. Os Estados Unidos começou essa toda lenga-lenga e agora quer entregar a Ucrânia nas mãos da Rússia. E Vladimir Zelensky se vê na posição de se aproximar à África do Sul, também para tentar uma mediação por parte da África do Sul, uma vez que a África do Sul também é muito próxima à Rússia, podemos também dizer de certa forma econômica. O que faz a questão que surge aqui é o que
na verdade está a acontecer? Qual é a proximidade que os BRICS têm? Qual é o acordo? Será que envolvem acordos diplomáticos ou simplesmente acordos econômicos? Me parece que são acordos econômicos. Por quê? Porque na diplomacia, se fosse essa situação, eu acho que diplomaticamente não será prudente da África do Sul, estando numa organização que a Rússia faz parte, se aproximar da Ucrânia. Me corrijam se eu estiver errado. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos no lado dos Estados Unidos, também que está ao lado da Ucrânia, que apoiou a Ucrânia, gastou milhões e milhões de dólares, e nós sabemos que os BRICS é uma organização que foi criada exatamente para se opor aos Estados Unidos e também tentar, de certa forma, enfrentar esse gigante que é os Estados Unidos. Nós podemos ver que os Estados Unidos está em crise, mas Estados Unidos não deixa de ser o mercado que é hoje. Estados Unidos é uma potência econômica, isso não pode se ignorar, né? E nós estamos a falar da África do Sul também, que é uma potência na África, é a maior economia do continente africano, um dos países que mais gera riqueza na África, e é um ator extremamente importante nos BRICS. Ok? E a África não é um continente a ser desprezado. Nós sabemos muito bem a quantidade de recursos que existem no continente africano. Então, essa dança geopolítica que está a acontecer é algo que me deixa muito interessado em saber, porque eu não esperava que Vladimir Zelensky estaria na África do Sul, em Pretória, principalmente hoje. Pretória é a capital política da África do Sul, me corrijam se eu estiver errado, porque a África do Sul tem três capitais e a capital política é Pretória. Não me ocorrem as outras, mas já fiz um vídeo a falar da África do Sul e Nigéria como as duas maiores economias da África aqui no canal. Então, nós vamos esperar o desenrolar, como é que Vladimir Putin, alguns especialistas já começaram a tecer as suas opiniões, dizendo que, na verdade, o que está a acontecer, o que está a acontecer entre os BRICS, a relação que existe entre os países do BRICS é simplesmente econômica. Percebem? Então quer dizer que os países não têm aquela afinidade diplomática. Por quê? Porque isto acontece num contexto em que a África do Sul e Rússia são bastante próximos. Estão a perceber? Então, dessa forma, vamos perceber isso. Vamos aguardar qual é o desenrolar disto, o que vai acontecer, uma vez que teremos a cúpula do G20 daqui a pouco. E a África do Sul provavelmente vai trazer a questão da Ucrânia. E eu acho que a própria Ucrânia se aproxima só para ter mais atores nessa questão do G20 a falarem da sua situação. Porque nós sabemos muito bem que a situação não está boa. E alguns ataques em zonas urbanas têm acontecido na Ucrânia e tem preocupado muito o mundo. Porque essa guerra pode escalar e se a guerra escala, todo mundo sai a perder. Porque nós sabemos que agora o mundo é conectado. Tudo que acontece em outros países afeta de certa forma os outros países. Isso não há como negar. É só ver aquela questão do C-19 que aconteceu já há tempos atrás, que todo mundo achava que estava protegido, que as coisas que aconteciam do outro lado não iam afetar este lado. Mas vamos aguardar o que você achou dessa proximidade entre Vladimir Zelensky e Cyril Ramaphosa da África do Sul. Será que a Ucrânia vai conseguir, de certa forma, puxar a África do Sul para o seu lado e fazer com que este país seja um aliado de Kiev nesta situação entre a Rússia? E o que você acha do que vai acontecer daqui para frente? Fique no canal para poder acompanhar mais informações. Por favor, subscreva-se. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau e obrigado.